Bem-vindo. Ok. Agora sim, né? Estou aprendendo, né? Estou aprendendo a mexer com o aplicativo Zoom. Temos feito algumas reuniões. Desejo a graça e paz para todos os irmãos aí. Alguns são bem conhecidos, graças a Deus. A Keila, que foi membro aí da minha igreja. Aquele, o Valmir fez a maior propaganda aqui do pastor Valquírio aqui e chamou a galera aí, ó. Eu percebi que ela usou o tempo que ela ficou de quarentena fazendo vídeos engraçados. Né? Tá um sucesso aqui. Que benção, que benção. Pastor, e eu queria fazer uma pergunta ao senhor, como foi a volta aí dos cultos em Portugal? Então, a volta, nós começamos domingo retrasado, né? Ontem foi o segundo domingo que nós tivemos depois aí de 70 dias, pouco mais de 70 dias sem reuniões. Então, foi um retorno ainda tímido, né? Foi um retorno um pouco tímido, porque nós não temos escolinha ainda, não pode ter escolinha infantil. E muitos pais têm crianças. Então, esses pais com crianças acabaram por não vir aos cultos. Um outro fator também é aquele fator de pessoas que estão em tratamento médico e acabam ficando com medo de vir. E as pessoas mais de idade. Em Portugal, a população é uma população mais velha. Então, as pessoas com mais idade também acabaram por não vir aos cultos. Ou seja, então nós retornamos, podemos dizer, com um pouco mais de 50% da igreja, entre 50% e 55% da frequência. Não é o que nós queríamos, com certeza, queríamos voltar a 100%, porém, já é um retorno. A boa notícia é que nesse tempo de quarentena, nós otimizamos muito o trabalho online. Essa reunião, por exemplo, é fruto da quarentena. E nesse tempo, muita gente começou a ter acesso a conteúdos da igreja que ela não tinha. E nós tivemos, por exemplo, na segunda-feira passada, hoje faz uma semana, o batismo de uma jovem que nunca foi à igreja. Ela começou a seguir a igreja pela internet. Aceitou Jesus, começamos a pastorear ela por telefone, e na segunda-feira ela entrou pela primeira vez na igreja, já para ser batizada. Depois de amanhã, quarta-feira, vamos ter mais um batismo de um jovem, o Rainer, que foi ganho também pela transmissão, pelos cultos, pelas transmissões dos cultos. E ele vai batizar quarta-feira agora. Então, houveram frutos e isso nos alegra. Ontem na igreja, nós tivemos 10 pessoas visitando a igreja pela primeira vez. Nunca tinham ido a uma igreja. Então, nós acreditamos num grande crescimento e que Deus está trabalhando. Agora, há também um outro trabalho a ser feito, que é o despertamento daqueles que a quarentena fez adormecer. Acredito que alguns na quarentena vão voltar mais fortes, outros acabaram ficando preguiçosos, porque é cômodo você assistir o culto pela internet, é cômodo você saber que tem alguém orando por você, e se você não for à igreja, o pastor não tinha igreja e o pastor estava com a gente. É cômodo. Então, são os dois lados da moeda aí. Mas nós estamos confiantes que a vitória é nossa. Voltando o senhor um pouquinho, quando a gente esteve em Israel, lá em Samaria, temos uma palestra que foi muito interessante lá, que a pessoa que estava lá, né, ministrando para nós, falou algo importante, que a pessoa que tem uma igreja, ela pode falar que tem Deus. Não sei se o senhor lembra disso. E a pessoa que não tem uma igreja, ela não pode falar que tem Deus. Até por causa da questão da comunhão, a questão do alimento espiritual que ela recebe, na verdade, do compromisso que ela tem. Não é à toa que Jesus ele compara a gente como uma árvore. Uma árvore, ela só pode dar fruto se ela estiver fixa no lugar, né? Então, a Bíblia fala que nós somos uma árvore. Então, a árvore, ela tem raízes.
né? Então, não existe... a Bíblia fala que a árvore é plantada, não transplantada, né? Que a gente até brinca, né? Tira de um lugar, fica em outro, cada hora está num lugar, uma hora está na igreja, outra hora está... Não, ela está fixa. Então, para dar fruto, precisa estar permanente, né? Ter um compromisso na casa de Deus. Eu perguntei a respeito como estão os trabalhos, porque tem muita gente nova, é a primeira vez que está conhecendo o trabalho em Portugal, e muitas pessoas elas acham, né, tá lá no exterior, mas muitos não sabem que é um trabalho bem, né, minucioso, dá muita atenção, né? Então, eu até perguntei isso para o senhor, para que, né, que está acompanhando conosco agora, a gente que está aqui no Brasil, a gente tem uma realidade, aí é outra realidade, né? Então, nós precisamos, sim, orar muito, muito mesmo. Tem aquela questão também, o senhor é brasileiro, o senhor está aí bastante tempo, né? Então, esse distanciamento também, a gente sente falta, né? Quando a gente eu fiquei muito tempo no Nordeste, então o trabalho da igreja não era tão divulgado, então a gente sente aquele momento assim de ficar longe de todo mundo. Então, realmente, eu falo para os irmãos, precisamos orar pelos nossos pastores que estão longe, para que eles possam estar confortados e se sentir também, apesar de longe, estar perto. Então, esse meio aqui foi maravilhoso, tá perto dos irmãos. Bom, para não prolongar, né, porque pastor, quando prega, quer falar tudo, quer pregar tudo, né, quer pregar salvação, batismo, tudo, né? E, bom, hoje... E me diz uma coisa, Bauru volta, já voltou, volta? Voltamos no dia 3. No dia 3, agora. Foi dia 3? Foi, acho que foi isso mesmo. Né? Foi segunda-feira passada agora. Então, voltamos, mas também eu só posso ter 100 pessoas no culto, né, em cada culto. Muitas pessoas também não voltaram, está do mesmo jeito também, né? Muitas pessoas estão tomando coragem, estão voltando aos poucos. Não temos escolinha também, porque a criança não sabe a diferença de distanciamento, que não pode abraçar. Então, essa questão das crianças também, nós temos que os pais às vezes não vêm também, porque é uma semana só. Então, o povo está entendendo, né? Mas o que a gente vê muito aqui na cidade de Bauru é que ficamos só 60 dias, quer dizer, bem menos do que o senhor aí. E outra coisa, o senhor teve lockdown, né? O pessoal fala, nós não sabemos o que é isso, né? Nós não passamos por isso aqui, né? Então, de segunda-feira até hoje, foram abertos comércios, então o povo está na rua, né? Aí é onde a gente percebe a questão do equilíbrio, que não tem. Abriu as portas, preciso gastar. Tenho que gastar. Minha oportunidade agora de gastar o meu dinheiro. E não é um momento. É o momento da pessoa ter equilíbrio, só usar o seu dinheiro por necessidade, mas eles estão preocupados que as lojas fecham, então eu tenho que comprar tudo que tiver em promoção, né? Então eu tenho que agarrar todas as promoções, depois eu vejo como é que eu pago. Então, ao prefeito, né, até já pensou em fechar a cidade novamente, pelo caso das pessoas não respeitarem a questão do isolamento, que elas estão espalhadas, né, e oramos para que o povo tenha consciência, né, fazer o que é necessário. E é aí onde a gente vê o desequilíbrio, né? As pessoas elas não têm um entendimento, elas são levadas pelo sentimento, né? Que ela tem aquela necessidade de gastar o dinheiro dela. Depois eu vejo o que eu faço. Muitos tiveram aqui a ajuda do governo. Infelizmente, muitas pessoas, em vez de pegar o dinheiro e gastar com comida, foram comprar coisas desnecessárias e assim por diante. É o ser humano, né? E eu quero começar, pastor, se o senhor permite. Amém, glória a Deus. Falando a questão que o dinheiro, a única parte da Bíblia, que a Bíblia fala que o dinheiro pode ser, que nós podemos ter um outro Deus, é em Mateus, capítulo 6, versículo 24. A Bíblia fala que o dinheiro
ele pode ser um Deus para uma pessoa. Inclusive, na Bíblia atualizada, ele fala, ninguém pode servir a dois senhores. Dois senhores. Porque ou há de aborrecer um e amar o outro, ou devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. E é interessante isso, porque existem muitas pessoas que, quando elas estão sem dinheiro, elas se sentem inseguras, elas se sentem mal, elas não se sentem com autoestima, porque, sem ela perceber, ela fica mais dependente ao dinheiro do que o próprio Deus. E é um perigo isso, né? Porque Deus dá segurança, o dinheiro também. Porque a pessoa, quando está com dinheiro, ela se sente um pouco mais segura. Mas Deus também dá segurança. Deus dá alegria. E dinheiro também, né? Porque ela pode, né, trazer um pouco de alegria também. E é um momento, assim, no Novo Testamento, que a gente percebe que muitas pessoas estão servindo mais ao dinheiro do que o próprio Deus. Aí tem mais. Deus realiza sonhos. Dinheiro também. E com dinheiro a pessoa pode realizar um sonho dela. Só que o dinheiro é um Deus mau. A gente sempre fala isso. O dinheiro é um Deus mau. Da mesma forma que ele te dá segurança, te dá alegria, ele acaba fazendo você também pegar o caminho errado. Porque a Bíblia fala na ganância, pelo desejo das pessoas de serem ricas, né, de querer mais, elas acabam entrando em muitos pecados, em muitos erros, né? Porque Deus, ele, ao mesmo tempo que faz tudo isso, ele também nos exorta, ele também nos corrige. O dinheiro não. Então, a única parte da Bíblia, né, no Novo Testamento, que a Bíblia cita que uma pessoa pode ter um Deus, está aqui em Mateus, capítulo 6, versículo 24. Nós temos que tomar muito cuidado. Inclusive, Judas, ele traiu Jesus por causa do dinheiro. E com aquele dinheiro, ele comprou um campo. Quer dizer, aquele dinheiro, talvez era o maior desejo de Judas, né? Ter alguma coisa. Então, não é pecado a pessoa ter o desejo de ter um campo, como Judas teve, né? Mas ele era muito obcecado por dinheiro. Ele estava servindo a Deus ali. Há momentos que ele até achou errado uma mulher derramar um perfume aos pés de Jesus, um perfume caríssimo, né? Nós sabemos o texto, que ele disse que era um desperdício que ela estava fazendo. Então a gente percebe quando muitas pessoas elas começam até a criticar a questão da fidelidade dentro da casa de Deus, a pessoa começa a criticar muito, né, a questão do dízimo, da oferta. Ela fez do dinheiro o Deus dela. O Deus dela. Então, nós podemos ter o dinheiro, não é pecado isso. Eu estou fazendo uma introdução aqui, porque eu já vou entrar onde nós precisamos entrar aqui. Até porque Jesus, ele mostrou para nós também que ele sempre desejou o melhor. Eu até citei aqui alguns exemplos. Jesus, quando pediu para que trouxesse um jumento, ele exigiu que o jumento fosse um jumento que nunca foi montado. Naquela época, se a gente parar para pensar, era o meio de transporte. Então, se fosse hoje, como seria? Um carro zero. Então, Jesus não diz que a pessoa só tem que pensar, não, eu sou de Deus, eu não posso ter algo bom. Pode ter. O próprio Jesus mostrou isso na Bíblia. Jesus disse, vá e busque um jumento que nunca foi montado. E se alguém perguntar, diga, o Senhor pediu. O Senhor pediu. Nós podemos ver também, que eu até brinco com os irmãos aqui, que quando Jesus foi celebrar a ceia, ele pediu para que fosse uma casa grande. A gente pode ver pela mesa, né? Para caber aquela mesa tão grande da Santa Ceia, com certeza a casa era muito grande, era enorme. Então a gente começa a ter um entendimento que o cristão, ele tem que ter um relacionamento com o dinheiro assim, eu sirvo a Deus, né? E preciso da condição financeira.
mas eu não posso servir o dinheiro. Eu preciso dele, mas eu não vou servir a ele. Ele tem que me servir. E é onde entra a questão do descontrole. Porque ela não sabe ter um equilíbrio. Eu aprendi muito com o pastor Josias certa vez, que ele disse que quando você tiver com dinheiro na mão, você tem que fazer duas perguntas para você. Você quer ou você precisa? Porque a gente vê que a pessoa ela tem usado muito mais o dinheiro dela naquilo que ela quer do que naquilo que ela mais precisa. Por isso que pessoas têm tanto descontrole, né? Ela passa por inúmeros problemas, até familiares, né? A gente percebe hoje que muitos relacionamentos acabam sendo destruídos por causa da falta do dinheiro, porque não souberam administrar o dinheiro. Outra coisa importante que eu sempre cito, e é uma coisa que eu apliquei na minha vida, esse exemplo que eu acabei dando, tem coisas que a pessoa não pode ver uma plaquinha de promoção, a gente até brinca, né? Aqui no Brasil, a gente vê muitas pessoas que quando elas estão revoltadas com dívidas, elas pegam o cartão e quebram o cartão. Mas não é, o cartão não saiu sozinho, eu até brinco com os irmãos, ele não pegou um Uber, né? Ele não saiu, ele não fugiu da bolsa de ninguém, não pegou um carro, não foi na loja sozinho, escondido, e passou-se sozinho e trouxe a compra. Foi a pessoa, ela tem que ter esse controle, esse domínio, especialmente agora. Outras pessoas até falam que quando elas gastam dinheiro, elas se sentem bem, mas depois ficam mal, porque vai ter que vender, vai ter que passar por transtornos, né, por ter comprado algo que não precisava. Que não precisava. Outro exemplo que eu quero dar, como ilustração, certa vez é a pergunta que nós temos, muitas pessoas vêm perguntar para nós, pastores. Pastor, eu sou dizimista, eu sou ofertante da casa de Deus. Por que eu não prospero? Muitas pessoas perguntam isso. Teve até um tempo que eu não sabia nem como responder, né? Mas depois, analisando a Bíblia, a gente percebe que ela não foi liberta dela mesma, né? Porque ela não soube ter esse controle que a Bíblia fala que o próprio Deus pode nos dar, né? Então, uma certa vez, um membro veio me procurar, muito transtornado, e disse, pastor, eu não estou entendendo por quê, sendo que a palavra de Deus fala que se eu devolver o meu dízimo, que a gente não dá, a gente devolve, dá a minha oferta, e Deus vai abrir a janela dos céus e vai derramar uma bênção tão grande que não vão saber onde colocar. Eu não estou vendo essa bênção grande. Eu falei, irmão, quando você devolve o seu dízimo, Deus, ele faz com que o seu dinheiro seja abençoado. O seu dinheiro está abençoado. Agora, você tem a bênção na mão. Agora, o que você está fazendo com a bênção, aí é outro problema. Aí é um outro problema. Existem muitas pessoas que elas não entenderam ainda. Ela tem a bênção na mão. Agora, Deus, ele não é culpado por ela não saber usar a bênção que está na mão dela. Porque ela é outro caso que ela tem que orar a Deus. Ela tomou o primeiro passo de devolver o dízimo e a oferta, a bênção está na mão dela. E quantas pessoas não sabem usar a bênção que tem? Não sabem. Por isso que temos tantos, às vezes, tantos dizimistas, ofertantes, pessoas fiéis, que mesmo tendo a bênção de Deus sobre a vida dela, ela passa por privações ainda. Ela passa por momentos difíceis, porque ela não tem um equilíbrio para usar o dinheiro que tem, né? Outra coisa importante, para que a pessoa possa entender essa relação entre ela e o dinheiro, é a questão da pressa. Agora vou dar um versículo que está lá em Provérbios, Provérbios 28, versículo 20. Eu estou usando a Bíblia versão internacional, tá? O versículo diz o seguinte: o fiel será ricamente abençoado. Então, a bênção está aí. O fiel será ricamente abençoado, mas quem tenta enriquecer-se depressa não ficará sem castigo. Então, a questão é, a pessoa é fiel, a Bíblia fala que ela vai ser ricamente abençoada.
Mas aonde está o problema? Já que ela é fiel, Deus abençoou ela ricamente, por que ela ainda está sofrendo castigo? Porque ela está passando por privações, inclusive nesse momento de pandemia, né? Calcula-se aí mais ou menos de 600 mil empresas foram fechadas no Brasil. 600 mil empresas foram fechadas no Brasil. Nós temos 9 milhões de pessoas desempregadas agora no Brasil. Existem muitas pessoas hoje de Deus, irmãos, que hoje estão passando por momentos terríveis, porque antes de começar a pandemia, teve pressa de ter as coisas. Eu li um livro que fala sobre as 25 leis do sucesso, e eu achei muito interessante o que ele abordou sobre a pressa, que se um homem quiser ter um filho em um mês, não adianta ele engravidar 9 mulheres. Porque se ele quiser um filho, ele engravida uma mulher. Só exemplo, viu, irmãos? Ele vai lá e engravida uma mulher. Só que ele não quer esperar 9 meses. Ele vai lá e engravida outra mulher. Então não adianta ele ter pressa. Porque tem coisas que tem tempo. Então tem muitas pessoas que fazem muitas loucuras. Elas querem ter a qualquer preço aquilo, né? Inclusive tem tantas pessoas, se forem ver hoje, guarda-roupa, vai ver que tem coisas que nunca usaram, né? Gastaram dinheiro, podia ter outra coisa, podia ter uma reserva, mas gastou dinheiro naquilo que não precisava. Então esse versículo aqui é muito importante, Provérbios 28, 20. A palavra de Deus falou: fiel será ricamente abençoado, mas quem tenta enriquecer-se depressa não ficará sem castigo. Existem muitas pessoas que no Brasil, de repente, começaram a conquistar coisas e hoje perderam a sua liberdade. Isso pode ser pessoas lá de fora e pessoas que conhecem a palavra de Deus, mas não tiveram um equilíbrio, foram apressadas demais. Então, primeira coisa, então, toda vez que a pessoa tiver um dinheiro à mão, ela tem que entender: eu quero ou eu preciso. Está gastando tanto dinheiro naquilo que não precisa, ainda mais agora, nesse tempo, tendo dinheiro na mão, naquela questão, né? Pastor, nós gastamos dinheiro com emoção, então tem que parar de ficar emocionado. Tem que parar um pouquinho de ficar emocionado, né? E começar a pedir a Deus o equilíbrio, né? Bem, o outro versículo é Provérbios 17, 16. Quem está me ouvindo agora, parece, onde está o equilíbrio que o senhor falou tanto que está falando? Eu estou fazendo uma introdução para você entender como é importante a sua relação da sua fé e o dinheiro. Provérbios 17, versículo 16, também, na versão internacional, ele diz: de que serve o dinheiro na mão do tolo, já que ele não quer obter sabedoria? Não adianta, tem tanta gente pedindo, fazendo oração, e eu creio que ela está orando errado. Todos os dias, talvez ela entra na presença de Deus e fala: Deus, me dá dinheiro. Senhor, me dá condições de ter o dinheiro. Mas o problema não é ter o dinheiro, é ter a sabedoria para usar o dinheiro. Fizeram uma pesquisa, porque muitas pessoas alegam: eu não nasci numa família rica, eu não me dão oportunidade, eu não consigo ter o que as pessoas têm. Mas se dividir hoje a riqueza para todo mundo, de forma igual, pegar o dinheiro dos ricos e separar e todo mundo ter a mesma quantia. Fizeram uma pesquisa que as pessoas que são ricas, o dinheiro vai voltar para elas e as pobres vão ficar pobres. Por quê? Porque ela não tem sabedoria. Então a questão não é a pessoa ter o dinheiro. A questão é ela pedir a Deus sabedoria. Sabedoria. Que não adianta tanto a pessoa ficar desejando ter o dinheiro, né, ter condições, se ao longo da vida inteira dela ela não tem a sabedoria.
Vou repetir o versículo. De que serve o dinheiro na mão do tolo, já que ele não quer obter a sabedoria? Então a Bíblia fala em Tiago, se alguém, capítulo 1, versículo 5, 6, se alguém tem falta de sabedoria, peça para Deus. Porque o dinheiro chega. Teve pessoas que, até ao serem mandadas embora do trabalho, elas receberam até uma certa quantia de dinheiro. Existem pessoas que, quando saem de um trabalho, ela tem um dinheiro que ela pode investir em alguma coisa, em pouco tempo, ela não tem nem emprego e nem dinheiro. E ela nem sabe aonde foi que ela gastou aquele dinheiro. E é o momento que ela começa a pensar, por quê? Porque se eu sou de Deus, eu vou à igreja, sou fiel, mas ela não tem um equilíbrio emocional de ter a consciência que o dinheiro, ela não pode ser escrava do dinheiro. Ela tem que ser serva de Deus e ter a sabedoria. Bom, onde está a palavra equilíbrio? Nós conhecemos bem 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7. A palavra de Deus fala o seguinte, até também na Bíblia Internacional, estou usando essa versão. Pois Deus não nos deu espírito de covardia. Isso nós já sabemos. Deus não nos deu espírito de medo. Nós pregamos muito só essa parte, a primeira parte do versículo. Que, irmão, olha, o medo é o espírito. Você não pode aceitar esse medo em você. Só que nós entendemos que o medo não é de Deus. Mas tem três coisas que a Bíblia cita que é de Deus nesse versículo, que nós talvez não paramos para atentar. Nós só ficamos olhando que o medo Deus não dá espírito de medo, só nisso. E as três coisas que Deus dá, a gente não para buscar. Que é uma coisa que isso, já que é isso que Deus dá, então eu vou buscar. Então tem três coisas que Deus dá aqui. Primeiro, Ele dá espírito de poder, que é espírito de fortaleza, que nós precisamos agora. O medo não é de Deus? Ok. Mas o que é de Deus? O que Deus dá para nós? Espírito de fortaleza. Nós sabemos que tem muitas pessoas agora, neste momento, que elas estão se sentindo impotentes, que ela não está encontrando forças para se recuperar. Mas ela tem que entender que se ela buscar em Deus hoje, e a gente percebe que tudo está no emocional dela e no espírito dela, a recuperação, não é o dinheiro. Porque se ela começar a buscar esse espírito de fortaleza que Deus dá, vai ser o primeiro passo para recuperar o que foi perdido. Porque uma pessoa forte, ela consegue vencer uma batalha. Então vamos buscar o que Deus dá. Espírito de força. Você não é uma pessoa impotente. Se você pedir a Deus a força, Deus vai te dar a força. A própria palavra de Deus fala que quem confia no Senhor renovarão suas forças. Correrão e não se cansarão. Então tem muitas pessoas se cansando, estão fracas. Mas se você buscar força em Deus, Deus vai te dar força. Segunda coisa que Deus dá, amor. O que é esse amor? Tem pessoas que elas não se amam, né? Não se amam. Primeira coisa, você tem que se amar. Talvez você é aquela pessoa que vê todo mundo falando para você que você é importante, que você é especial, mas a própria pessoa não fala para si mesma. O reverendo João Batista, ele fala uma coisa muito interessante, que ele fala, você elogia todo mundo. Qual foi o dia que você se elogiou? Você fala para todo mundo que você é uma pessoa capaz, mas você consegue amar todo mundo, não se ama. Então a palavra de Deus fala que três coisas Deus nos dá. Força, ânimo. Em Provérbios 24:10, a Bíblia cita que a pessoa, né, que é frouxa, que é fraca, ela não vai ter força no dia da adversidade. Então a Bíblia fala que no dia da angústia, eu não posso me mostrar,
frouxo, fraco. Porque então a minha força será pequena. Então nós entendemos que não é que o problema é grande, é a maneira como eu estou me comportando diante dele. A Bíblia fala que a força da pessoa é pequena pela maneira como ela está se mostrando diante da dificuldade que ela está enfrentando. Peça força para Deus. Deus, eu estou me sentindo uma pessoa que eu não sou capaz, mas Deus dá espírito de amor. Faz você recuperar o amor por conquistar, sonhar. E o terceiro, que é o que nós estamos falando hoje. Nessa versão internacional, ele cita o que significa a palavra moderação. É o que está na nossa Bíblia. Ele fala que moderação é equilíbrio. Equilíbrio. Por isso que eu estou usando essa versão internacional, porque a palavra moderação que está na nossa Bíblia, na versão internacional, ela é traduzida melhor, dizendo que é equilíbrio. Vamos dizer que a pessoa diz, eu não tenho esse equilíbrio. Já tentei me organizar, já tentei me controlar, mas eu não tenho. É tanto que tem pessoas que elas enfrentam todo tipo de problema. Mas quando chega o momento de enfrentar uma luta financeira, ela cai. Ela desaba. Perde noite de sono, fica amarga, ela se entristece, não consegue falar com Deus, não consegue buscar, não consegue crer no milagre, porque é uma área onde mexe com ela. Então fale com Deus, fala, Deus, o Senhor não deu espírito de medo, mas o Senhor deu espírito de força, eu quero a tua força. O Senhor deu espírito de amor, eu quero esse amor. Eu quero me sentir valorizado. Eu perdi isso dentro de mim, eu perdi minha autoestima. Me dê espírito de equilíbrio, Senhor. Não me deixe cair. Não me deixe tropeçar. E Deus, Ele dá esse espírito para a pessoa de equilíbrio. E para resumir o que nós estamos falando, existe um exemplo na Bíblia. Pelo menos para mim, eu não vejo melhor exemplo do que esse. Da mulher sunamita, que está lá em 2 Reis, capítulo 4, lá no versículo 18 da Bíblia Sagrada. Eu não vou ler, porque nós sabemos que o texto é muito longo e nós temos um tempo aqui na transmissão. Mas nós sabemos que foi um milagre que essa mulher ganhou da parte de Deus, por ela ser generosa com o homem de Deus. Ela montou um quarto, lá tinha cama, tinha vários utensílios dentro daquela casa, porque o coração dela se moveu para fazer aquilo pelo homem de Deus. O homem de Deus, então, se sentindo honrado, abençoou aquela mulher. Quem honra é honrado. Mas, quando o menino estava grande, esse garoto estava trabalhando com seu pai, nós entendemos, e o menino começou a sentir uma dor na cabeça. Ele reclamou sobre essa dor. E o pai pediu para que o menino fosse com a mãe. E até a metade do dia esteve sobre os seus joelhos e o menino morreu. Olha, quem tem filho sabe disso. Essa mulher, vendo o filho morto, ela não saiu gritando, ela não desmaiou, porque o primeiro sinal, né, que a pessoa tem dentro dela, né, quando vem uma luta, eu pensava assim, né, por que tem pessoas que se desmaiam quando elas recebem uma notícia tão grave? Eu falei, mas será mesmo que mexe tanto assim ao ponto de desmaiar? Até um dia, que quando saiu uma notícia que minha mãe estava muito doente, eu senti um impacto no meu espírito. E realmente eu senti uma queda de pressão mesmo. Eu falei, meu Deus, não, peraí, não vou cair aqui não. Então nós sabemos que a notícia mexe muito com a pessoa. Mas quem está na presença de Deus se preserva. Então essa mãe, essa mulher, vendo que o seu milagre, porque foi um milagre, o seu milagre estava morto, acabou. Essa mulher mostra o equilíbrio emocional que muitos não têm, que não está tendo agora. Essa mulher não saiu gritando, porque se falar com qualquer mãe que vê o seu filho morto, sairia correndo, desesperada, ia desmaiar.
ia gritar. Ela não. A gente percebe, a gente vê essa mulher pegando o filho dela, levando sobre a cama do homem de Deus, que é muito interessante isso, porque o lugar, aquilo que ela doou para o homem de Deus foi o lugar onde ressuscitou o milagre. Olha que bênção. Então, essa mulher pega o seu filho, não chora, não se abate, não desmaia, não grita, não sai correndo, não fala para todo mundo. Um equilíbrio. Essa mulher pega o seu milagre, coloca sobre a cama, fecha a porta e sai. Naturalmente, ela fala para o seu marido que precisa ir até o homem de Deus. Porque a primeira pessoa que nós iríamos abrir o nosso coração, nossa família. Estamos dentro de casa, quem não ia chorar? Mas existiu um momento, até o pastor Marlon um dia citou esse versículo de Eclesiastes 3, se me engano é o versículo 7, que há tempo para falar e tempo para se calar. Me lembro até hoje. E tem pessoas que elas não têm esse equilíbrio, né? Ela não sabe o momento. Quando ela tem que se calar, ela quer falar. E quando ela tem que falar, ela se cala. A gente vê muito isso dentro de casa. O casal está em conflito, precisando se acertar, se calam. E precisam falar. Né? E há momentos que a pessoa tem que se calar, ela quer falar. E não adianta ela falar. Existem pessoas que elas se abrem. Provérbios 8:2 fala sobre isso. Existem pessoas que elas não querem ter o entendimento, apenas querem revelar seus sentimentos. Então essa mulher preferiu guardar o entendimento que ela teve. Pelo tempo que ela ficou com o homem de Deus, ela lembrou de tudo que ela recebeu, das palavras que foram ministradas para ela. Ela disse, em vez de eu ficar expondo meu sentimento, havia dor no coração dela, com certeza. Havia uma tristeza, mas em vez de ela ficar expondo o que estava no coração dela, ela preferiu abraçar o entendimento. Porque se ela começasse a agir pelo sentimento que estava no coração dela, ela ia perder o seu milagre. Ela ia perder o milagre dela. Então, essa mulher pegou o entendimento que ela tinha de fé, porque ela entendeu que não era momento de chorar, porque ela precisava recuperar o milagre dela. Não era tempo de reclamar, não era tempo de ficar falando para todo mundo, não era momento de ficar expondo o seu problema, mas sim usar o entendimento que ela tinha, que ela recebeu do homem de Deus. Há tempo de calar e há tempo de falar. Então há tempo para tudo. Vai ter aquele tempo que ela vai chorar, tanto falando, Deus, eu passei uma luta, mas estou aqui agradecendo. Vai ter esse momento. Então a pessoa tem que ver qual que é o momento. Tem pessoas que estão mal, precisam reagir, mas elas estão paradas, elas estão falando para todo mundo, você viu o que aconteceu, não sei o que eu faço na minha vida. Pega o entendimento, Provérbios 18:2, pega o entendimento que Deus te deu. Para de ficar revelando seu sentimento, que você está sentindo, sua opinião de tudo isso, e pega o seu entendimento e vai para a guerra. Vai recuperar o seu milagre, porque Deus te deu essa força, esse amor, essa autoestima e esse equilíbrio para você recuperar o seu milagre. Essa mulher, então, falando para o marido, olha, eu necessito agora ir ao homem de Deus. Ele disse, aconteceu alguma coisa? Ela disse, tudo vai bem. Olha o equilíbrio dessa mulher. Equilíbrio. No meio do caminho, vem lá o obreiro do homem de Deus, perguntando se estava tudo bem com ela, com o filho, com o marido. Ela disse, tudo vai bem. Mas quando ela chegou diante do homem de Deus, da pessoa que realmente poderia fazer algo por ela, foi o momento que ela abriu o coração dela. E nós sabemos o que aconteceu com essa mulher, porque essa mulher estava tão decidida que ela disse, é o Senhor, eu tenho um propósito com o Senhor. O Senhor falou, e eu quero que o Senhor vá na minha casa. E nós vemos lá o homem de Deus fazendo oração e entregando de volta o menino que estava morto. Então, a relação com o dinheiro
Você não tem que ser servo de dinheiro. O dinheiro tem que lhe servir. Sirva a Deus, não sirva o dinheiro. Temos que aprender isso. Segunda coisa mais importante, que nós temos que entender, que não adianta você pedir dinheiro, peça sabedoria. Peça aquilo que Deus falou que vai te dar. Deus vai te dar força, amor, autoestima e equilíbrio. Segue o exemplo dessa mulher, que em vez de expor os sentimentos, ela quis, então, usar o entendimento que ela teve. Essa palavra, eu reparti com você, e é uma palavra que está no meu coração. Eu acredito que se você usar o que você ouviu, Deus com certeza vai mudar a sua história. Amém, pastor? Louvado seja Deus, pastor. Peça sabedoria e não dinheiro, né? Bom, eu acredito que a partir desse momento, quem estava meio perdido agora já se encontrou. Esse é o caminho, pedir a Deus a força, o amor, que eu entendo como autoestima, e o equilíbrio, porque diante da batalha ela não vai cair, com certeza. Pastor, eu coloquei aqui no bate-papo, tem um dispositivo aí que é o bate-papo, e no bate-papo estão todos os versículos e todas as frases que o pastor ia falando, para que essa pessoa de casa ela possa ter apontado para orar sobre isso e ficar nessa palavra, porque é esse equilíbrio que realmente vai fazer toda a diferença, né? Que vai fazer toda a diferença nesse momento de crise. Quando o senhor falou comigo há cerca de 3 semanas atrás que estaria trazendo essa palavra, eu já comecei a meditar sobre isso e eu tenho certeza que realmente é isso que nós precisamos, esse equilíbrio. O senhor até citou, na altura que a gente estava falando, e o senhor falou, olha, eu quero trazer uma palavra sobre equilíbrio. O senhor citou por alto algo que eu até falei ontem na reunião, né? Quando Jesus falou para os discípulos, lançai a rede um pouco, né? Aí o senhor falou, a gente precisa de equilíbrio, reverendo Machado, porque foi um pouco, não falou? Eles podiam ter se desesperado, ter ido totalmente para o outro lado e não ter pego nada, mas um pouco, olha o equilíbrio. E se a gente não prestar atenção, se nós não prestarmos atenção, não tivermos o equilíbrio, numa crise como essa, numa pressão como essa, nós corremos o risco de nos apressar e errar o caminho, de entrar em desespero, comprar o que não precisa ou vender o que não era para ser vendido, enfim, ficar descontrolado, né? E a palavra já é clara que quem controla o seu espírito, quem tem equilíbrio aí, vale mais do que o que conquista uma cidade, né? Então é esse equilíbrio. Louvado seja Deus por essa mensagem de fé. E eu gostaria que o pastor orasse por nós. Quantas pessoas aí foram abençoadas por essa mensagem? Erga a mão assim, ó. Eu vou pedir para o pastor Valquir orar. Se você precisa desse equilíbrio, que eu preciso, pastor. Como pastor aqui, nós estamos à frente do trabalho, nós precisamos desse equilíbrio muitas vezes. E é essa palavra que Deus colocou no seu coração, eu sei que Ele te deu também autoridade para orar por nós, para que venha não apenas o equilíbrio, mas a direção que essa pessoa está precisando hoje, para as decisões que ela vai tomar, para o próximo passo que ela vai tomar, talvez até para dar um passo atrás, se for necessário, para pegar impulso e retomar a dianteira da sua vida. Eu gostaria que o pastor orasse por nós. E se você aí que está nos assistindo quiser falar algo, quiser testemunhar algo, até sobre essa palavra, é só pedir aí, eu te dou 1 minutinho aí, você testemunha, para que depois o pastor Valquir possa orar por nós, em nome de Jesus. Se tem, levanta a mão, eu estou vendo uma mão levantada, faz assim com a mão, se você quiser falar ou testemunhar. Pastor Marlon está com a mão levantada. Pastor Marlon, é um prazer, né, Pastor Marlon, ter você novamente com a gente aí. Tudo bem? Tudo bom, reverendo? Meus cumprimentos a toda a galera aí de Portugal,
ao senhor, à pastora Luciana, ao meu amigo, pastor Valquir, pastor Alexandre, que está aí. Você conhece como Nelsinho, eu já conheci como Alexandre Martins, né? Escondendo o Nelson do nome. E eu vim para aprender, e eu aprendi. E uma coisa que eu queria é uma frase só, que eu li num livro recentemente, que acho que resume o que o pastor Valquir quis passar para a gente, que o dinheiro, ele é um ótimo empregado, mas ele é um péssimo patrão. Então, realmente, para que dinheiro se você não vai saber como conduzi-lo, e ele vai acabar escravizando você? Então, realmente, a sabedoria, como diz lá em Eclesiastes 7:12, a sabedoria oferece proteção, na NVI mesmo, como faz o dinheiro. Mas a vantagem do conhecimento é esta, que a sabedoria preserva a vida de quem a possui. Com dinheiro eu consigo proteção, eu consigo segurança, morar num condomínio fechado, eu consigo ter proteção, como o dinheiro também faz. A sabedoria me oferece isso. Mas a excelência da sabedoria, na corrigida aparece essa palavra, a excelência, é que ela dá vida para quem a possui. Então, reverendo, pastor Valquir, só queria complementar com isso, porque realmente, palavras de vida, eu vim para aprender e aprendi. Muito obrigado pela oportunidade. Amém. E é sempre um prazer tê-lo conosco em nome de Jesus. Amém, povo de Deus. Mais alguém? Testemunho, vitória? É só levantar a mão assim, eu vejo a sua mão e abro o canal para você, porque eu vou pedir para o pastor Valquir, então, fazer essa oração por nós e nos abençoar nessa noite tão especial. Com certeza será marcante. Você toma nota aí, dia 8 de junho de 2020, você aprendeu sobre equilíbrio. É o que fará você ir mais longe, em nome de Jesus. Mais alguém? Pastor Valquir. Então, por favor, ore por nós. Falar com Deus. Vamos lá. Senhor Deus amado e Deus querido. Meu Pai, o Senhor me deu a oportunidade de repartir esta palavra, mas, na verdade, Senhor, a palavra que eu entreguei é uma espada de dois gumes. A palavra que falou com eles também fala comigo. E eu dou graças ao Senhor, meu Pai, por estar nos ensinando. E eu peço ao Espírito Santo que não fique apenas em palavras, mas que isso penetre no coração de cada um que ouviu esta palavra. Que eles possam buscar, Espírito Santo, as três coisas que o Senhor disse que poderia nos dar e quer nos dar. Meu Pai, faça essa pessoa ser forte. Não deixe ela se abater, meu Pai, como ela está abatida. Talvez, meu Deus, vendo tudo acontecer e sabendo que o Senhor pode dar a ela força para se levantar e mudar a sua história. Meu Pai, em nome de Jesus eu te peço, vem agora alcançar cada um que está acompanhando e vai acompanhar também pelo canal do YouTube. Meu Pai, que essa pessoa possa reagir e entender que a luta, não é que a luta é grande, ela está fraca, não é porque a luta é difícil, porque ela está se mostrando uma pessoa fraca. Visita esta pessoa agora, Senhor. O Senhor diz que vai dar, meu Pai, espírito de fortaleza, mas também de amor. Que eu entendo que é a autoestima. Esta pessoa que sempre foi para cima e hoje está se sentindo tão pequena, tão fraca, tão impotente. Senhor, concede a ela essa autoestima. Faça ela recuperar esse ânimo, meu Pai, que ela sempre teve, e não vai ser uma pandemia que vai mudar o espírito dela, Pai, porque a tua palavra diz que Caleb e Josué tiveram outro espírito, diferente daqueles que foram avistar a terra prometida. Dá para essa pessoa, meu Pai, um espírito diferente, diferenciado, em nome de Jesus. E o mais importante que vejo, Pai, dê a ela esse espírito de equilíbrio. Permita que essa pessoa, meu Pai, não caia por causa de uma má notícia, por algo que ainda não deu certo, mas que ela possa se manter de pé. Que ela não seja levada pelas emoções, pelos sentimentos que o diabo tem colocado, semeado, meu Pai, de várias maneiras no coração dela. Mas que ela creia que o Senhor é Deus. Que o Senhor é o Deus, meu Pai, que tem alegria na prosperidade do teu servo. Que o Senhor abençoe a todos. Em nome de Jesus.
e amém. Graças a Deus. Amém. Aleluia! Louvado seja o nome de Jesus. Você que recebe aí, dê uma salva de palmas, louve o nome do Senhor aí, porque Ele é bom. Pode ser uma salva de palmas virtual ou do jeito que você achar melhor aí, porque o importante é você louvar o nome do Senhor, porque a vitória é nossa. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Povo de Deus, olha, está disponível, vou disponibilizar essa reunião no YouTube, dentro de algumas horas já estará disponível no YouTube. Você pode repassar para outras pessoas, o YouTube Portugal na Graça, só colocar Portugal na Graça lá, é o nosso canal, segue lá o canal, tudo que acontece em Portugal, você vai saber o que está acontecendo aqui na nossa igreja em Portugal, na nossa página no YouTube. E as transmissões de segunda-feira também estão lá, porque são mensagens que edificam a sua vida em o nome de Jesus. Pastor Valquir, que a bênção do Senhor esteja na tua vida, na igreja de Bauru, em toda a sua família, e cremos que o Senhor em breve nos preparará um tempo para estarmos não apenas aqui pela plataforma, mas presencialmente aqui conosco, conhecendo a nossa igreja aqui em Portugal. Vamos ter o prazer de tê-lo pessoalmente aqui, em nome de Jesus. Amém? Quem convida é o pastor Valquir. Aí, ó. Já tem muita casa aí para comer bacalhau. Né? Meu Deus. Agradeço, pastor. Agradeço pelo convite, né, do senhor, da esposa, da família tão abençoada, que eu ouvi, né, da boca da própria esposa do missionário falar tão bem de vocês. Vocês são pessoas importantes, muito especial, né? Mesmo ela não sabendo que nós tínhamos aí uma aproximação pelo menos virtual, e saber que vocês estão fazendo um trabalho tão bom, e alguém falar, né, sem vocês saberem, que tem feito um trabalho tão importante. Que Deus abençoe vocês. Oramos por vocês, sabendo que o trabalho não é tão igual ao nosso aqui, né? O nosso ainda, nós temos várias facilidades, podemos dizer assim, mas eu tenho certeza que Deus colocou a pessoa certa, e Deus foi contigo até agora, e Deus ainda vai te usar muito. E saiba que as palavras que o Senhor ministra, a sua esposa também, os irmãos, também nos abençoa aqui também. E pedimos para que continue e não pare esse trabalho. Que Deus abençoe. Obrigado. Tem muita gente conhecida aí, que Deus abençoe. Meu irmão Mal, o esposo da Keila, um grande abraço. A irmã Keila, e os pastores. O Nelsinho, ele não está mais em Manaus, não. Eu trouxe ele para trabalhar aqui perto de mim agora. Opa! É gente boa. Nelsinho e a mãe dele, a dona Marina, foi uma mãezona para nós em Bragança Paulista. Quando eu estive lá, era meu braço direito lá. Louvado seja Deus. Amém. Eu que agradeço. Deus abençoe, pastor. Povo santo, para a gente terminar em grande, como nós fazemos, liga a câmera aí, quem estiver em oculto aí, ó, como 007, liga aí para a gente ver você. Liga o seu microfone aí, dá um glória aí. É, isso mesmo. Glória a Deus. É isso Aleluia. mesmo. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Só vitória. Segunda-feira. Glória a Deus. Aleluia. É isso mesmo. Segunda-feira, convide alguém para estar com a gente na nossa aula. Tá? Para fazer caixotes. Tira aquela foto aí, ó. Tira aquela foto. Marca a gente. Glória a Deus. Deus abençoe, povo de Deus. Deus abençoe. Amém. Deus abençoe. Amém. Deus abençoe.